Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estou aqui novamente para as aulas de língua portuguesa dessa semana. Vamos lá? Vamos ver os objetivos do dia? Reconhecer o gênero textual fábula. Identificar informações explícitas no texto. Ler, compreender e escrever palavras em que o S está depois das vogais. Muito bem, para iniciar na nossa aula, o momento da história. Eu vou contar para vocês hoje uma fábula que não é assim tão conhecida por vocês, mas que vocês vão conhecer a partir de hoje. O leão e o mosquito. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor da sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima atenção. Você está achando que vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo. Em seguida voou para o leão e deu uma picada no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que ele conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todos que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma pequena aranha. Devemos nos preocupar com os nossos pequenos inimigos, pois podem ser piores que os grandes. É claro que vocês conhecem outras fábulas além dessa, como a lebre e a tartaruga, o leão e o ratinho, mas hoje a professora trouxe uma fábula diferente para vocês. E como vocês sabem, como toda a história, a gente tem algumas perguntinhas sobre essa fábula aqui hoje. Vamos lá? Interpretando a fábula. Quem
pode me dizer? Gritem daí para me poder ouvir daqui, tá? Quais são os personagens dessa fábula? É o leão e o ratinho? Leão e o coelho? Ou é o leão e o mosquito? Vamos lá. Resposta correta é o leão e o mosquito. Muito bem. Segunda pergunta. Por que o leão queria atacar o mosquito? Por que vocês acham que o leão estava lá com um sentimento de raiva porque ele queria atacar o mosquito? Vamos lá para a resposta? Porque o mosquito não parava de zumbir na orelha dele. Ficava lá voando e rodeando o leão e tirando a paciência dele, né? Terceira pergunta. Qual foi a resposta do mosquito ao leão? O que o mosquito falou, né? Desafiando lá o leão. Muito bem, vamos ver lá. Você acha que vou ficar com medo de você só porque pensa que é rei? O mosquitinho estava naquele dia, né, com vontade mesmo de provocar o leão. Veja que ele não estava com o mínimo medo de que o leão, sendo um animal muito grande, né, ele estava provocando, e ele sendo um animal pequenininho não estava com a mínima importância em essa diferença de tamanho. Próxima pergunta. Qual foi a atitude do leão após a resposta do mosquito? Vamos ver lá a resposta? O leão deu uma patada no mosquito, mas acabou arranhando-se com as próprias garras. Então veja que mesmo o leão sendo grandão, né, e o mosquito provocando ele, ele não conseguiu, né, pegar o mosquito para, né, descontar toda a raiva dele. E ele mesmo acabou se ferindo com as patas dele por causa que não conseguia pegar o mosquito. Outra que o mosquito também ficava, né, de certo, voando lá, não tinha como ele ir a todo instante atrás, então ele acabava se ferindo ele próprio. Próximas perguntas. O que explica o comportamento do mosquito? O que vocês acham que era o comportamento do mosquito perante tudo aquilo que ele fez ali para o leão? Vocês acham que queria se vingar de algo que o leão lhe fizera? Alguma coisa que o leão já tinha feito para ele e ele queria descontar no leão? Será que era vaidoso e queria se sentir superior ao leão? Ou será que ele queria envergonhar o leão diante de outros animais? O que vocês acham? Lá, ele era vaidoso e queria se sentir superior ao leão. Então, ele não estava levando em conta o tamanho, nem que o leão era rei, nem que o leão era um animal feroz. Ele estava pensando na superioridade dele perante o que ele ia fazer com o leão lá. Segunda, por que o leão não conseguiu esmagar o mosquito? Gritem aí para mim ouvir. Estou ouvindo. Vamos ver lá se é a mesma coisa. O leão não conseguiu acertar o inseto porque era difícil de enxergá-lo por ser minúsculo. Aquilo que eu falei. O leão é grandão e não estava conseguindo olhar, né, direito para o mosquito, que era pequenininho daquele jeito. Então ele não conseguiria realmente pegar o mosquito para se vingar do que ele estava fazendo. Terceira, o texto O Leão e o Mosquito é uma fábula. Vamos ver. Toda fábula traz no final uma conclusão chamada de moral. O que é essa moral? Eles trazem um ensinamento para pessoas, pessoal, para todas as pessoas, tá? Esse ensinamento é um ensinamento rico, que as pessoas devem levar em consideração muito do que aquelas palavras querem passar, a mensagem que querem passar para a gente. Então, toda fábula, ela traz um ensinamento. Outra coisa muito importante das fábulas é que todas elas são personagens animais. Não existem seres humanos nas fábulas, somente animais. Esses animais é como se fossem, fazem de conta
como seres humanos. Por isso que eles deixam esse recado para nós, seres humanos, levar na caminhada da nossa vida. Todo o ensinamento da fábula nos faz enriquecer a nossa caminhada. Assinale com o X o ditado popular que melhor representa a moral da história. Qual era a moral que eu li lá no finalzinho? Então essa mensagem, gente, ela traz o ensinamento para a gente, como eu estava falando, e devemos nos preocupar com os pequenos, pois os piores são os grandes. Isso que falava lá no final da nossa fábula. Então, o que quer dizer esse ensinamento? Vocês acham que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Será que é isso? Será que é tamanho não é documento? E quando um não quer, dois não briga? Isso mesmo, tamanho não é documento. Você veja, o mosquito pequenino e o leão, um animal grande, e mesmo assim o mosquito não estava nem aí. Mas o mosquito acabou se rendendo à teia de aranha no final lá e acabou sendo comido pela aranha, que era um bichinho, um animalzinho também pequeno, né? Um pouco maior do que ele, mas em relação ao leão, ela é um animal pequeno também. Então a gente não pode se vangloriar, porque eu sou grande, porque eu sou maior que todo mundo e vou acabar ganhando de todo mundo. Não pode não, gente. Às vezes, né, como diz aquele ditado também, né, como foi falado, que tamanho não é documento. Então leve em consideração esses ensinamentos de todas as fábulas durante a caminhada de vocês, tá bom? Mediante isso, vou identificar aqui com vocês, já falei em um breve comentário no começo lá, características do gênero fábula. Histórias curtas, então vocês viram que a fábula que eu acabei de contar lá, ela é bem breve, bem curta, não são histórias longas, né? Geralmente as fábulas a gente observa em um livro várias fábulas, tá? Não é uma só num livro grande, são várias dentro de um livro só. Personagens são sempre animais, como eu falei para vocês lá, não trazem seres humanos, transmitem um ensinamento, acabei de explicar para vocês, né, sobre o ensinamento da fábula lida para vocês, e no final destaca-se uma moral, que eu também acabei de comentar com vocês na atividade anterior. Vamos lá para a próxima? Então aqui nós temos um personagem da nossa história, né? O personagem pequenino da nossa história, que é o mosquito. Agora eu quero perguntar para vocês, nessa palavra mosquito, o que vocês podem identificar que é diferente, né? A escrita dele. Muito bem, vamos lá? Na palavra acima, a letra S, que está aqui no meio, vem depois de uma vogal. Qual é a vogal anterior? A letra O, né? Para formar mos. Vamos lembrar então, a partir desta palavra, o som do S. S antes das vogais. Qual é o som do S? Né? A professora, quando vai ensinar essa letrinha para vocês lá no alfabeto, ela apresenta para vocês o som do S, que é esse som que eu acabei de reproduzir. Aí ela mostra para vocês que a letra S mais a vogal A forma SA. A letra S mais a vogal E forma C. A letra S mais a vogal I, SI. A letra S mais o O, SO, SO. E a letra S mais o U, SU. Então, o S antes das vogais tem esse som. Sa, Sé, Si, Só, Su. Agora vamos ver o S como foi apresentado lá na palavra mosquito, depois das vogais. Então, ó, letra A mais o S, trocou a disposição, né? As. A letra E mais o S,
es. A letra I mais o S, is. A letra O mais o S, os. A letra O mais o U mais o S, a letra U mais o S, us. Então, nós temos uma nova família aqui. A família do as, do es, do is, do os e do us. Lembrando que o os, que está aqui, tinha lá na palavra mosquito, tá? E a partir disso daqui, é que nós vamos fazer algumas atividades a partir daquela família ali. Família do as, do es, do is, do os e do us. Tá bom? Vamos lá para a bancada? Muito bem, pessoal. Nós vamos para a primeira atividade aqui no cartaz com a professora, tá? Qual que é essa atividade? Nós iremos trocar esses símbolos que estão representados aqui em cima. O sol representa o os, o lápis o as, a flor o es e o carrinho o is. Então, nós vamos trocar esses símbolos e vamos formar uma palavra aqui embaixo. A professora vai pegar aqui a caneta. Então, vamos lá? Qual que é a sílaba do carrinho mesmo? Is. Então, vamos lá escrever. Is. E mais a sílaba K. Isca. Antes, a professora esqueceu de falar, pessoal, peguem o caderninho de vocês para vocês anotarem essas palavrinhas lá, tá? Põe a data, o nome de vocês, para vocês poderem anotar essas palavrinhas lá. Vou dar um tempinho para vocês fazerem para continuar a atividade. Vamos para a próxima? O solzinho, qual que é a sílaba? Os. Então, eu vou ter que copiar a letra P antes e completar com os. E copiar a última sílaba lá também. Posto. Pode ser o posto de combustível, pode ser o posto de saúde próximo à casa de vocês. A palavra posto tem o os no meio aqui da palavra. Vamos lá? O lápis, qual que é a sílaba do lápis? As. Então, vamos lá trocar. As. E a última sílaba? Asma. Asma, para quem não sabe, é uma doença do sistema respiratório, tá? Se alguém fica com alguma dúvida do significado dessa palavra, é uma doença, né, um probleminha no sistema respiratório. Vamos lá, a flor. Muito bem. Tem aluno gritando aqui, eu estou ouvindo. O restante das sílabas também eu vou copiar. Estojo. Aquele objeto que vocês usam lá na escola quando trazem todos os seus materiais lá. Vamos lá para o próximo? O carrinho, qual é? Is. Então, vamos trocar lá. Is. E as demais sílabas? Vamos lá? Isqueiro. É um objeto, né, que é utilizado na casa. Alguns pais utilizam para ligar o fogão lá, o isqueiro, mas também tem algumas pessoas que fumam e utilizam esse objeto para acender o seu cigarro. Vamos para a última palavrinha? A flor qual que é mesmo? E as demais sílabas vão formar a palavra escola.
Ai, me bateu uma saudade agora da escola, dos meus alunos, né? Daquela correria de criança no pátio, né? Na hora da educação física, na hora do recreio. Sei que nós não podemos, mas me bateu uma saudade e acho que vocês também estão com essa mesma saudade. Então agora, pessoal, nós vamos separar essas palavrinhas aqui do lado em colunas. Do as, do es, do is, do os e da sílaba us. Então vamos lá, a professora vai mostrar a primeira palavra. Asma. Qual coluna? Do as. Muito bem. Palavra mosca. Gritem aí para a prof. Coluna dos. Estojo. Coluna do es. Muito bem. Muita gente participando, gritando aí para mim poder ouvir. Rosto. Nos. Lápis. Muito bem. Vestido. Coluna do es. Ônibus. Ônibus. Coluna do us. Agosto, mês do nosso calendário lá. Os. Asno, é um animal. Asno. No as. Muito bem. Disco. Era um objeto que tocava músicas antigamente. Agora nós já temos o CD, né? Mas era um objeto antigo. No is. Fusca. Um automóvel também antigo. Ainda vemos por aí alguns, mas antigamente tinha muito mais esse automóvel. No us, muito bem. Esmola. No es. Busto. No us. Pasta. Pode ser a pasta de dente lá na sua casa, ou pode ser uma pasta em que a gente carrega papéis. No as. Isca. Que os pescadores usam na hora de ir pescar, né? Coloca uma isca lá na vara para pescar. No is. Poste. No os. Castelo. Em muitas histórias, né? Onde moram os reis e as rainhas. No as. Susto. No us. Muito bem. Máscara. No as. E a última palavrinha. Resto. No es. Vamos ler as palavrinhas então nas colunas. Colunas das letras as, asma, asno, pasta, castelo e máscara. Coluna do es, estojo, vestido, esmola e resto. Coluna do is, lápis, disco, isca. Coluna do os, mosca, rosto, agosto e poste. E coluna do us, ônibus, fusca, busto e susto. Muito bem, galerinha. Ajudaram a professora a distribuir essas palavras. Vamos para a próxima atividade, a última atividade agora? Deixa a professora arrastar aqui. A última atividade,
a professora propôs adivinhas. Então, a professora tem aqui algumas fichinhas em que vocês vão adivinhar qual é a resposta dessas adivinhas mediante essas imagens aqui. Então, temos aqui algumas imagens. Quais são as imagens aqui? Temos um óculos, um castelo, o esquilo, um menino jogando futebol, a imagem da escola, lápis, escada, tênis, máscara e vestido. Então, eu vou ler a adivinha aqui e vocês vão achar qual é a resposta usando essas imagens aqui. Deixa eu escolher uma aqui. As crianças usam muito esse calçado. Tô dando dicas já. Qual será que? Será que é o esquilo? Ele é um calçado? Será que é o vestido? É um calçado? Ah, falaram para mim lá. É o tênis. Vamos lá para a palavrinha também. Então, olha lá. As crianças usam muito esse calçado. Tênis. Vamos lá para a próxima adivinha. Serve para subir, alcançar lugares altos. Sou a... Qual objeto que a gente usa para subir daqui? É a escola? É o óculos? Opa, gritaram aí também, ó. Vamos lá. A escada. A escada. Próxima adivinha. Objeto que se tornou obrigatório o uso na pandemia. Qual é o objeto que a gente não pode sair de casa sem ele agora? Além do álcool em gel. Isso! É o óculos? Não! É a máscara. Muito bem. Próximo. Lugar onde vou aprender muito. Qual que é o lugar que a gente vai aqui aprender muito? É no castelo? É no vestido que a gente vai aprender muito? Isso, gritaram lá também. Na escola. Na escola. Próximo. Esse tá bem fácil. Onde vivem reis e rainhas. Onde será que vivem reis e rainhas? Isso, no castelo. Muito bem. Adereço para quem não enxerga. É um objeto que usam aquelas pessoas que não enxergam direito, né? Enxergam a longa distância, a pequena distância também. O que é o vestido? Não. É o lápis? Também não. Portanto, é o óculos. Sou um ótimo jogador de futebol. Quem eu sou? Ó, tá fácil esse também. Isso, menino, chamado também de futebolista. Algumas pessoas não sabiam que era dado esse nome. Futebolista. Bichinho roedor que se alimenta de sementes. Também tá fácil aqui. O único bichinho aqui é o
Esquilo, muito bem. Temos duas fichinhas aqui. É feito de madeira e se não cuidar, ele se acaba. O que se acaba aqui é feito de madeira? Muito bem. O lápis ou os lápis. E o último, adoro essa peça na cor vermelha. Arraso nas festas. Qual é a única peça que sobrou? O vestido. Muito bem. Então, essas adivinhas aqui foi para que vocês notem que as palavras, né, começam com as, com es, com is, com os e com os. Vamos lá ler então? Vestido, esquilo, futebolista, lápis, óculos, escola, castelo, tênis, escada e máscara. Muito bem, pessoal. Vamos lá rever os objetivos do dia, então? Reconhecer o gênero textual fábula. A gente leu a fábula e também expliquei o que é uma fábula, quais são as características de uma fábula. Identificar informações explícitas no texto, que foi a nossa interpretação, que vocês me ajudaram bastante. Ler, compreender e escrever palavras em que o S está depois das vogais. Fizemos várias atividades identificando o S depois das vogais, formando uma nova família, como a professora ensinou aqui para vocês. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até amanhã. Vem aí, matemática. Boa tarde, queridos alunos. Tudo tranquilo com vocês? Espero que estejam super bem para mais uma aula de matemática com a professora Célia, certo? Vamos ver então qual é o nosso objetivo de hoje? Então, o nosso objetivo de hoje é compreender o conceito multiplicativo por meio da construção da tabuada do 8, né? Então, nós estamos falando de números, né? E para que a gente comece a aula assim de uma forma bem gostosa, eu proponho uma charadinha para vocês, tá? Vamos ver qual é? Vamos para a nossa charadinha então. Vamos ver se vocês talvez muitos já conheçam, né? Mas se não souberem, vamos ver aí se vocês conseguem adivinhar. Qual é a palavra de 8 letras que, se tirarmos 4, ainda permanece 8? Vamos pensar um pouquinho? Palavra de 8 letras que, se tirarmos 4, ainda permanece 8. Vamos ver quem que conseguiu pensar aí. Vamos ver a resposta? Muito bem. Quem pensou na palavra biscoito, acertou. Porque, veja, ela tem 8 letras e se nós tirarmos as 4 primeiras, vamos ver que número que sobra, que palavra que sobra? Vejam lá, né? Então, nós tiramos as 4 primeiras e restou a palavra 8. Muito bem, parabéns para quem acertou aí a nossa charadinha. E dessa forma, a gente começa a observar que existem muitas palavras que elas estão dentro uma da outra, né? E hoje, como nós estamos falando do 8, vamos ver se a gente consegue lembrar quais palavras que também tem a palavrinha 8 inserida na própria estrutura dela? Vamos ver lá. Nós temos a palavra afoito. Vocês já ouviram essa palavra? Né? O que significa ser afoito, né? Vamos ver lá o significado. Pessoa que tem coragem, ousadia ou quem tem muita pressa, muito ansioso, né? Então, tá aí nós temos 2 significados. E observem que a palavra afoito, ela também contém a palavrinha 8 dentro dela ali na sua estrutura, né? Então, se nós tirarmos as 2 primeiras letras, o que sobra é o 8, a palavra 8. Vamos ver mais uma?
18, né? 18, vejam lá, né? Também nós temos a palavrinha 8 lá em destaque, né? E 18 vocês sabem que é um número, né? Formado ali por uma unidade, uma dezena. Número 18 que você já conhece. Vamos para mais uma palavrinha? 800, né? Então vocês vejam ali que também nós encontramos a palavrinha 8, né? E nós temos o número ali, o 800. Então vocês perceberam ali, nessas palavras, que a palavrinha 8, ela aparece várias vezes. Só que nós temos que prestar atenção para encontrar ela dentro, porque ela está dentro da palavra, da estrutura da palavra. E como nós estamos falando em vezes, em 8, o que será que vem na nossa mente quando nós pronunciamos aí essas expressões? 8, vezes, o que mesmo que aparece? Vamos ver? Muito bem, nós já temos uma ideia de multiplicação, certo? E vocês já devem ter trabalhado bastante a multiplicação na escola, nas atividades aí das tarefinhas, mas a multiplicação ela é extremamente importante no nosso dia a dia, porque ela nos facilita muitos cálculos. Mas para que a gente possa entender a multiplicação e poder memorizá-la depois, nós temos que ver a construção dessa tabuada, dessa multiplicação. Então, em aulas anteriores nós já trabalhamos isso, mas é sempre bom rever e cada tabuada que nós trabalhamos, logicamente que os valores, eles se diferenciam, né? Então hoje aqui nós vamos construir a tabuada do 8, certo? De uma maneira prática, de uma maneira fácil, que vocês podem fazer em casa também, né, com o material que vocês tiverem aí. Então, para isso é importante que vocês observem aqui na bancada a nossa construção da tabuada, tá? Então, crianças, nós temos aqui a multiplicação e nós temos aqui os círculos ali com o sinal de mais. Isso é para que vocês entendam que dentro de um processo multiplicativo existe também o processo aditivo, né? Isso nós vamos ver também depois, quando a gente sistematizar, que a multiplicação ela é a soma de parcelas iguais, tá? E para facilitar, a prof trouxe aqui o material dourado nos copinhos, tá? Então vejam bem aqui. Então nós vamos trabalhar assim, tá? Em cada copinho que a gente for colocando ali, nós temos a quantidade de 8 elementos. Nós temos 8 unidades, certo? Para que a gente possa montar a nossa tabuada aí. Vamos começar então? Então vamos lá. Nós temos aqui, começando com o 0 vezes 8. Lembrando que todo número multiplicado por 0, seja ele uma unidade, uma dezena, uma centena, uma unidade de milhar, seja milhões, sempre o resultado vai ser 0. Porque eu não tenho como multiplicar uma quantidade que não existe, né? Então, o 0 vezes 8 vai ser 0. Lembrando sempre que todo número multiplicado por 0 vai ser 0. E a quantidade aqui também vai ser o 0, ó, tá? Isso é um conceito bem importante, crianças, que é interessante vocês prestarem atenção. Muito bem, tá? Mas agora, já resolvemos aqui a situação do 0 e nós temos aqui 1 vezes 8, tá? Então, como eu já mostrei para vocês, eu tenho aqui a quantidade de 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eu vou colocar aqui no copinho. Por que eu coloquei no copinho? Para que não se espalhe, né? Porque é uma quantidade grande, 8 é uma quantidade maior. Então, 1 vezes 8. Se eu for contar, eu tenho uma quantidade de 8. Então, quanto que eu tenho? Eu tenho 8 unidades. Aqui eu vou colocar dessa forma aqui para vocês perceberem aqui, legal. E dessa forma, eu tenho aqui a quantidade no material manipulável. Então, veja, eu tenho uma quantidade com 8 elementos, com 8 unidades. Muito bem. Agora, vamos para o próximo. 2 vezes 8. Então, como que vai ficar aqui? 2 vezes 8. Aqui, eu já preciso de duas quantidades de 8. Olha aqui, ó.
tá? Então, eu tenho uma quantidade de 8 aqui, que eu já deixei dentro dos copinhos para facilitar, e mais uma quantidade aqui. Então, observem que, se vocês olharem bem, vocês vão ver aqui que a quantidade 8, né, que os 8 elementos, eles aparecem duas vezes. Eles aparecem uma vez aqui e eles aparecem uma vez aqui. Então, eu tenho duas vezes o 8, que nada mais é do que a soma de 8 mais 8. E nós sabemos que 8 mais 8 é igual a 16. Certo? Então, tanto faz 2 vezes 8 quanto 8 mais 8 é igual a 16. Lembrando sempre que as quantidades têm que ser iguais. Eu não posso colocar quantidade maior ou menor nos copinhos aqui, certo? Então, ali eu construí. Muito bem. Agora, vamos para o 3 vezes 8. Então, vejam bem, o que eu preciso aqui? De 3 quantidades, 3 copinhos que tenha 8 unidades cada um. Então, eu tenho uma, eu tenho 2 e eu tenho 3. Eu acho que fica bem fácil para vocês observarem e poderem compreender como que funciona o 3 vezes 8? Como que eu construo essa multiplicação? Através da adição de 3 quantidades que são 8. Então, 8 mais 8 mais 8. Eu já sei que 8 mais 8 é 16. 16 mais 8 vai dar o quê? 24. Então, dessa forma, eu coloco aqui o número 24. Que percebam que é a mesma relação, ou a mesma quantidade, o total, né? 3 vezes 8, que dá 24, e 8 mais 8 mais 8, que também dá 24. Então, os resultados são os mesmos. Muito bem. Agora, vamos para o 4 vezes 8. Lembrando que eu tenho que ter 4 copinhos, cada um com quantos elementos? 8. Viram como é fácil? Bem fácil aí. Vocês podem até fazer em casa aí com o que vocês tiverem aí de uns grãos, né? Enfim, um material manipulado legal. Então, vê. Como são 4 vezes, então eu tenho que colocar 1, 2, 3 e o 4. Muito bem. Só que dentro de cada copinho tem quantos elementos? Quantas unidades? 8. Eu tenho 8 aqui, mais 8, mais 8 e mais 8. Então, eu tenho 4 quantidades de 8. 4 vezes o número 8, tá? Então, como que vai funcionar aqui? 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. Então, dessa forma, eu registro ali a quantidade, que é a mesma coisa. Mas por que é a mesma? Porque as quantidades são iguais. Lembrem sempre, crianças, que a multiplicação é a soma das parcelas iguais. Esse é um princípio bem importante para que a gente possa compreender a construção da tabuada e também ajuda a memorizar depois. Muito bem, já fechamos o 4 vezes 8. Agora vamos para o 5 vezes 8. Então, vejam bem, 5 vezes. Então, eu vou precisar de 5 vezes a quantidade do 8. Então, eu tenho aqui 1, 2, aqui eu tô falando em quantidades, né? De copinhos aqui com os números aqui. 3, 4, 5. Então, veja, aparece 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que eu tenho, quantas unidades eu tenho dentro de cada copinho? 8. Então, 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. E 32 mais 8, 40. Então, isso me faz perceber que 5 vezes a quantidade do 8 é 40. Certo? 5 vezes 8 igual a 40. Muito bem. Espero que vocês estejam aí acompanhando o raciocínio e percebendo como é bem fácil para a gente construir a tabuada. Vamos agora para o 6 vezes 8. Muito bem. Para mim construir o 6 vezes 8, o que eu vou precisar?
eu vou precisar de 6 quantidades, 6 copinhos, cada um com 8 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que a professora já deixou as pecinhas, os cubinhos do material dourado dentro dos copinhos para facilitar aqui, né? Para agilizar aqui a nossa construção. Então vejam que, olhem, percebam a ordem crescente das quantidades, né? Porque a cada número ali a gente vai somando mais 8. Muito bem. Então vejam, 6 vezes 8. Vamos lá? Então eu tenho 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, que dá 40. E 40 mais 8, que dá 48. Então, dessa forma, eu tenho como resultado 6 vezes 8. Que se eu for transformar numa adição, eu tenho na soma, né, ali de 6 parcelas, o resultado 48 também, tá? Muito bem. Vamos para o 7 vezes 8? Então, vejam que aqui eu tenho 7 quantidades de 8 unidades. Então, ali eu vou precisar de quantos copinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 copinhos, né? Cada copinho tem quanto mesmo? 8 unidades. Tem 8 cubinhos ali, né? Das pecinhas ali, tá? Então, vejam, 7 vezes 8. Então, eu já coloquei os 7 copinhos. O 8 é a quantidade de elementos que tem dentro de cada copinho, as unidades. Então, eu tenho 8 unidades. Vamos lá, então, para a nossa conta aqui. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. E 48 mais 8, 56. 56, né? Então, 7 vezes 8 igual a 56. Por quê? Porque eu tenho 7 quantidades, 7 copinhos com 8 elementos cada um, 8 unidades. Então, se eu for fazer a soma aqui das 7 parcelas, eu vou obter o número 56, certo? Muito bem. Vamos agora para o 8 vezes 8? Então, na verdade, eu vou precisar aqui o quê? 8 vezes a quantidade que eu tenho ali de 8, né? Então, vamos lá ver. Então, eu tenho um copinho com 8, mais um copinho com 8. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Muito bem, olhem aqui. Então, eu tenho 8 copinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada copinho tem dentro quantos elementos mesmo? Quantas unidades? 8, tá? Vamos ver quanto que vai dar? Vamos lá. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. E 56 mais 8, 64. Então, dessa forma, eu descobri que 8 vezes 8 é 64. Viram como é fácil, né? E depois, no final, a gente vai comentar com vocês o porquê que a multiplicação é o processo mais rápido para que a gente possa fazer aí essa contagem aí de 8 em 8, tá? Muito bem, vamos agora para 9 vezes 8. Lembrando que, vejam bem, crianças, 9 vezes a quantidade de 8. Muito bem. Então, eu tenho aqui uma, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, né? Então, vejam, 9 vezes 9 copinhos, tá? Vezes 8. Então, o que que é esse 8? É a quantidade de elementos dentro de cada copinho. É importante a gente sempre repetir para gravar bem legal aí. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta agora para ver quanto que é, para descobrir qual é o resultado? 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 8, 64, e 64 mais 8 dá 72. Então, dessa forma, eu descobri que 9 vezes 8 é igual a 72. Por quê? Porque se eu somar as quantidades iguais, 9 vezes vai dar 72, né? 9 vezes de 8. Muito bem. Então, observem aí, né? Que os números estão, que a ordem ela é crescente. Tá, agora vamos lá para a última linha aqui, né? 10 vezes 8. Então, eu vou precisar de 10 vezes 10 copinhos com a quantidade de 8 cada um. Vamos lá, então. Uma, mais uma. 1, 2, 3, 4. Opa, deixa eu tirar aqui. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E dessa forma eu concluí. Lógico que a tabuada ela pode continuar 11 vezes 8, 12 vezes 8, mas aqui a gente vai fazer até o 10. Então, observem lá. Tá, mas e quanto que é 10 vezes 8? Vamos fazer a conta para ver se dá certo? 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 8, 64. 64 mais 8, 72. E 72 mais 8 dá 80. E dessa forma... Opa, deixa eu só colocar aqui. Nós aí concluímos a nossa tabuada. Então, observem agora ela completa, como ela ficou bonita, colorida, né? E daqui, e observando a tabuada assim, a construção da tabuada, nós podemos aprender muita coisa. Então, como eu já tinha comentado com vocês, que a multiplicação, ela é a soma de parcelas iguais. Então, vejam, o que é mais fácil? Vocês, vamos pegar aqui o 8 vezes 10. Vocês fazerem a multiplicação 10 vezes 8 ou vocês somarem 10 vezes a quantidade de 8. Vejam como ficou aqui, né, grande a quantidade. Então, quando a gente diz que a multiplicação, ela facilita, ela torna rápida o cálculo, a operação, é justamente por conta disso, né? Como a multiplicação tem a ver com a soma das parcelas com a adição, então fica muito mais fácil quando as parcelas são iguais, lembrando disso, né? Não podemos esquecer, como fica mais fácil. Então veja que aqui facilita, né? A compreensão, facilita o entendimento, e quando vocês constroem a tabuada, vocês têm noção da quantidade, né? Vejam que a ordem ela é crescente, né? Começando aqui pelo zero, lembrando que todo número multiplicado por zero sempre vai ser zero, mas depois, à medida que a gente vai calculando, multiplicando, a gente vai conseguindo os valores maiores ali. Então, crianças, dessa forma, eu acredito que fica bem fácil de vocês entenderem a construção. Qual é o princípio que faz com que a tabuada ela possa ser construída e entendida? E se vocês fizerem em casa, à medida que vocês forem contando, vocês vão vendo que fica mais fácil e a gente consegue memorizar. Vocês perceberam que em cada construção, a professora Célia foi contando? Esse cálculo é bom que vocês também façam, porque nós temos que também trabalhar o nosso cálculo mental, né? Nós temos que ter registros, mas nós também já temos que ter noções de quantidades para quando a gente precisar, a gente possa fazer isso de uma maneira bem mais rápida, bem mais segura e fazendo da maneira mais correta,
tá bom? Então, agora, vamos observar, porque aqui na tela, porque aqui vocês viram que eu coloquei quantidades, eu coloquei a parte aqui com o material concreto, né? Aqui, ó, manipulável, eu utilizei os cubinhos do material dourado. Agora, vamos dar uma olhadinha como que fica na tela lá, essa tabuada, que vocês podem também fazer. Então, vamos ver lá. Então, observem que aqui, começando do zero, né? Então, 0 vezes 8 igual a 0. Todo número multiplicado por 0 sempre vai ser 0. Aqui, 1 vezes 8 igual a 8. Vejam que ali na bancada, a professora Célia colocou as peças. Aqui, eu já estou substituindo a peça pelos números. Muito bem. 1 vezes 8 igual a 8. Depois, 2 vezes 8 igual a 8 mais 8, que é igual a 16. Então, vocês percebam aqui, ó, a quantidade de 8 que aparecem e eles estão representados ali por 2 vezes 8. Muito bem. 3 vezes 8, que é igual a 8 mais 8 mais 8, que é igual a 24. 4 vezes 8, 8 mais 8 mais 8 mais 8, igual a 32. Então, aqui vocês já conseguem perceber ali a quantidade de números. Porque caso vocês queiram montar a tabuada em casa e não queiram usar material manipulável, material concreto, vocês podem fazer com os números também, que é a mesma coisa. Vamos lá? 5 vezes 8, observe que o 8 aparece 5 vezes, igual a 40. 6 vezes 8, muito bem. 6 soma 6 vezes o número 8 somado. Vejam que se a gente for fazer a conta, vai dar uma conta bem comprida, né? Ali para depois a gente poder encontrar o resultado, que dá 48. 7 vezes 8, também aparece 7 vezes o número 8. Veja que na própria fala, na própria linguagem matemática, a gente já consegue perceber o que está acontecendo aqui. Vejam, são 7 vezes 8, então são 7 vezes o número 8. Então, por isso que a gente também tem que prestar muita atenção nessa linguagem, porque ali a gente já descobre a resolução de muitas situações. 8 vezes 8, 8 vezes o 8, que dá 64 na soma. 9 vezes 8, também, 9 vezes aparece o número 8, que dá 72. E, por último, ali o 10 vezes 8, né? Essa é uma das mais fáceis, né? Porque aparece 10 vezes o número 8, então a gente coloca o zerinho ali e forma o 80. Muito bem. Mas a gente sabe que também a gente tem que construir a tabuada, como vocês podem olhar aqui na bancada. Aqui na bancada, diferente da tela, eu coloquei o resultado aqui no meio, né? Na tela, o resultado ficou aqui, depois da soma. Mas tanto faz, porque aqui também, ficando no meio, dá para perceber, ó, que tanto faz eu multiplicar quanto eu somar, o resultado é um só, certo? Desde que as parcelas sejam iguais, nunca esqueçam isso aí, tá bom? Então, eu posso colocar tanto aqui no meio, quanto aqui o resultado depois da soma, que também fica legal, certo? Mas para isso, crianças, vamos agora sistematizar. Vamos ver como é que a gente consegue entender isso de uma maneira também comentando, discutindo e observando o que nós fizemos. Vamos lá? Então, sistematizando. Nós podemos dizer que existem diferentes formas de cálculo e uma delas é a multiplicação. Essa situação nós já conversamos em aulas anteriores e é importante que nós possamos perceber que realmente a multiplicação nada mais é do que uma das formas. Existem muitas maneiras da gente conseguir um resultado, um cálculo, mas a multiplicação, no caso de hoje que é o nosso assunto, é uma delas. Vamos para o próximo. Toda multiplicação contém a ideia de somar, de juntar, de multiplicar e agregar valores. Lembra quando vocês viram na tela ali que apareceu a palavra multiplicação em verde? Então, quando a gente bota o olho ali e lê, já começa a gente ter ideias, mas ideias do quê? Que tipo de ideia essa palavra nos dá?
No caso, a multiplicação, ela nos dá a ideia de somar, de juntar, de multiplicar e agregar valores. Lembram que quando eu falei ali na bancada que os números eles têm uma ordem crescente? Então, o que isso significa? Que os números ali, as quantidades, elas vão aumentando. Então, a multiplicação e a adição, elas dão essa ideia de que os valores estão sendo, né, somados, a gente está juntando, está multiplicando, agregando valores. Vamos ver o que mais? A multiplicação, ela possibilita a rapidez nos cálculos, né? Lembra que eu comentei ali do 10 vezes 8? Imagina você fazer ali 10 vezes o número 8 para daí poder somar. Se os números são, observem isso, se os números repetem, se todos eles são iguais, eu posso transformar numa multiplicação e dessa forma eu tenho maior rapidez no cálculo que eu estou fazendo. E por último, a multiplicação é a soma das parcelas iguais de uma adição. Esse é um conceito extremamente importante, crianças, para que vocês possam, que vai possibilitar muito a resolução dos cálculos que vocês vão fazer nas situações, problemas que aparecerem aí para frente, né? E essa base, ela é extremamente importante porque vocês vão utilizar isso para a vida toda. Porque a matemática, ela está na nossa vida, ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso corpo, ela está em todos os lugares. Então, nós temos que entender a importância da matemática, de estudar os números, de estudar os valores, as tabuadas, para que isso facilite a nossa vida, certo? Então, é extremamente importante que vocês consigam entender esses conceitos, prestar bastante atenção e, principalmente quando forem fazer as atividades, procurar aplicar todo aquele conhecimento que vocês estão aprendendo nas atividades que vocês estão fazendo. Olha aí uma dica bem legal, tá? Mas vamos agora para uma situação problema bem simples, né? Para vocês perceberem aí como dá para a gente também trabalhar dessa forma. Observe os animais abaixo. Agora responda. Letra A. Se um pintinho tem 2 patas, 8 pintinhos terão? Então, vejam ali, né? Eles já estão posicionados ali. Como que eu posso entender e fazer esse cálculo? Vamos ver? Eu posso utilizar a tabuada, 2 vezes 8, 2 patas, 8 pintinhos, né? Ou eu posso fazer a adição. Observem como a adição, ela já é mais longa, ela já é mais trabalhosa. Então, por isso que vocês têm que entender bem a construção da tabuada para transformar adições com parcelas repetidas, parcelas iguais em multiplicação. Quanto que vai dar então? Vamos ver? 16 patas, né? Espero aí que vocês tenham feito o cálculo aí e tenha dado certo. Ali, se um porquinho tem 4 patas, 8 porquinhos terão? Vejam lá, 4 vezes 8, então eu multipliquei o número de patas pelo número de porquinhos e também eu fiz a soma aqui. Vejam também a quantidade de números, né? Então, por isso que volta naquela sistematização lá que fala que é a soma de parcelas iguais e pode também facilitar o cálculo. Vamos ver quanto que vai dar? 32 patinhas. Então, vejam como facilita e é fácil de entender, né? Então, agora nós temos também uma outra situação problema, que ela é comum, né? Vocês já devem ter trabalhado muito isso em sala de aula. E nós temos ali, uma construtora construiu um condomínio com 10 blocos de apartamentos. Cada bloco possuía 8 apartamentos. Quantos apartamentos foram construídos? Normalmente, quando a gente passa esse tipo de situação problema, tem um problema aí também, né? Para que a gente possa entender o problema, crianças, nós temos que fazer a leitura. Às vezes, uma leitura só, ela não é suficiente, né? Então, como eu sempre digo para os meus alunos lá, na Escola Mário Braga, olha, a primeira leitura você tem que saber, tem que ler para você saber do que se trata o problema. Na segunda leitura, você já vai marcando ali quais são as informações importantes para que você possa fazer o cálculo do problema. E depois você identifica a pergunta para poder deixar a situação problema bem completa. Então vamos lá. Como que ficaria? 10 vezes 8. Por quê? Porque são 10 blocos.
Cada bloco possui 8 apartamentos, então lembrando que nós começamos sempre da unidade para a dezena, nas operações de adição, subtração e multiplicação, sempre nós começamos o cálculo pela unidade, certo? Né? Então, para que a conta possa ficar bem certinha. Então, veja, se são 10 blocos e cada bloco possuía 8 apartamentos, 10 vezes 8 igual a 80. Poderia desenhar? Poderia resolver de outras formas, mas o que a gente percebe é que essa forma de resolução, às vezes as crianças esquecem a resposta, esquecem de colocar os números ali bem embaixo um do outro e daí isso fica difícil. Resposta: foram construídos 80 apartamentos. Como é que eu sei dessa resposta? Porque eu li a pergunta. Quantos apartamentos foram construídos? Letra maiúscula, pontuação, certinho, foram construídos 80 apartamentos, tá? Então, lógico, prestando atenção, fazendo com calma, com cuidado, a gente consegue resolver sim, tá? E vamos para o nosso próximo passo, que é saber se realmente a gente conseguiu entender o que nós trabalhamos hoje, né? Se nós conseguimos compreender o conceito multiplicativo por meio da construção da tabuada. Lógico, nós construímos, nós contamos, nós fizemos a relação do processo multiplicativo com o processo aditivo, então certamente nós conseguimos atingir o nosso objetivo de hoje, certo? Vamos para a tarefinha? Então, tarefa do segundo ano. Preencha a segunda coluna de acordo com a primeira, transformando as multiplicações em adições. Preste atenção e boa sorte. Então, vejam lá, nós temos na letra A as multiplicações, ali A, B, C, D, E, F, e do ladinho nós temos as somas dos números. Então, vocês vão ver ali, né? Vocês vão observar, fazer a soma aqui também, ver qual o resultado, e aí vocês vão preencher. Qual que é o resultado da letra A, qual que é o processo aditivo da letra A, da letra B, da letra C, da letra D, E e F. Uma atividade bem simples que também vocês já fizeram e vão conseguir fazer. Vamos para o próximo? Complete a tabuada abaixo com elementos ausentes. Depois represente, através da adição, sua construção. Então, tudo que nós trabalhamos ali na bancada, agora nós vamos também fazer aqui. Então, vejam lá, a primeira já está pronta. 3 vezes 8 igual a 24, que na verdade é 8 mais 8 mais 8. Veja que o número 8 aparece 3 vezes. A próxima, 5 vezes quanto que é igual a 40? Então, vocês vão preencher e depois vocês vão colocar ali do lado a adição. Ou, se preferirem fazer a adição primeiro para poder contar e depois colocar o resultado lá, fique à vontade. O importante é que vocês prestem atenção e façam bem certinho. Qual é o elemento ausente que multiplicado por 8 é igual a 0? Tente representar, né? Olha aí o desafio. Depois embaixo, 7 vezes 8 é igual a... Também pode fazer o desenho ali, né, a soma dos números para ver o resultado. Depois, 9 vezes quanto que é igual a 72? Também da mesma forma, faz a adição, a soma das parcelas iguais. E por último, qual o elemento ausente que multiplicado por 8 é igual a 48? Vamos para a tarefa do terceiro ano? Praticamente igual a do segundo também, né? Então, vocês vão ter que fazer ali a relação da segunda coluna com a primeira. Também eu acredito que é bem fácil. E depois, nós temos uma situação problema. Numa avenida passam 11 veículos por hora. Quantos veículos passarão em 8 horas? Se vocês quiserem desenhar, fiquem à vontade. Mas o que a professora quer é o cálculo, certo? O cálculo ali, a operação feita bem bonitinho. E depois que vocês fizerem o cálculo, desenharem, se quiserem, fiquem à vontade, aí vocês vão fazer a resposta. Para fazer a resposta, eu tenho que achar a pergunta. Qual que é a pergunta do problema? Quantos veículos passarão em 8 horas? Aí vocês, depois que tiverem o cálculo, vocês fazem bem bonitinho, com letra maiúscula, pontinho no final, letrinha bem bacana. Aí vocês fazem a resposta do probleminha, certo? Então, criança, ficamos por aqui hoje. Espero que a aula tenha sido bem gostosa, bem proveitosa, que vocês tenham prestado atenção, que vocês tenham aprendido com bastante carinho. E dessa forma nós finalizamos a nossa aula de hoje, na certeza de que vocês aprenderam um pouquinho mais, tá? Um beijo e até a próxima. Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Ciências Humanas na tarde de hoje?
Para começar então, peço que vocês peguem o caderno, o lápis para as nossas anotações. Com bastante capricho, uma letra bem bonita, anota aí no caderno, Ciências Humanas, a data de hoje, dia 16/11/2020, dia 16 de novembro, e o tema da nossa aula será a Proclamação da República. Vamos anotar? Muito bem, os objetivos da nossa aula de hoje então. Compreender o significado da data comemorativa Proclamação da República. Conhecer a história da bandeira nacional e a sua evolução. Perceber a importância do voto como um direito e um dever. Agora eu pergunto aqui para vocês. Vocês sabem o que comemoramos no dia 15 de novembro? Vocês sabem? Por coincidência, foi o dia de ontem, que foi um feriado, foi um domingo também, por coincidência, mas o que nós comemoramos nesse dia todos os anos? Vocês sabem? Então, no dia 15 de novembro é o dia da Proclamação da República. Mas afinal, o que é isso? Vocês têm ideia do que significa esse fato para a história do nosso país? Alguns colegas da escola José Hoffmann vão contar para nós o que eles entendem sobre essa data. Vamos ver? Meu nome é Nicolas Miranda e tenho 8 anos. Eu estudo na escola Prefeito José Hoffmann. E hoje eu vou falar um pouco do que eu sei da Proclamação da República. 15 de novembro é feriado. Sabe por quê? Nesse dia acontece a Proclamação da República, no ano de 1889. Esse acontecimento faz que o Brasil deixasse a ser monarquia e passasse a ser república. A grande sociedade e a igreja se sentiram aborrecidos e foi então que esses dois grupos ricos se uniram e escolheram o militar Marechal Deodoro da Fonseca para proclamar a República, e assim se tornou o primeiro presidente do Brasil. Olá, meu nome é Arthur Felipe Lourenço da Silva, estou na Escola Municipal Prefeito José Hoffmann e agora eu vou falar um pouco da Proclamação da República. A Proclamação da República aconteceu dia 15 de novembro de 1889. Foi um evento que o Brasil deixou de ser uma monarquia governada pelo imperador Dom Pedro II e passou a ser uma república, governada por um presidente militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Olá pessoal, meu nome é Fernanda Valentina, estudo no 3º ano da Escola José Hoffmann. O que eu entendo sobre a Proclamação da República? Antigamente, éramos governados por reis e rainhas, e atualmente, somos governados por presidentes. No dia 15 de novembro é feriado da Proclamação da República, pois, no ano de 1889, nessa mesma data, Marechal Deodoro da Fonseca liderou um manifesto com militares do Exército Brasileiro, assumindo o poder. Essa data marcou o fim da monarquia no Brasil, que durou 67 anos, e a partida de Dom Pedro II e a família imperial do país. É isso, pessoal. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Anne Vitória, tenho 7 anos. Então, eu não sei nada sobre a Proclamação da República, mas eu sei que é um feriado nacional. Vocês viram então? A Anne foi bem sincera em dizer que ela não sabe o que significa a Proclamação da República. Ela sabe que é um feriado nacional. Mas os outros coleguinhas deram dicas bem importantes. Eles nos falaram que foi o dia em que o Brasil deixou de ser monarquia, deixou de ter um imperador e passou a ser uma república governada por um presidente. A outra colega também fala que a partir desta data a família real teve que deixar o nosso país porque o reinado deles já não existia mais aqui. Então, só para lembrar, como eu falei,
Até então nós éramos uma monarquia governada por um imperador, o poder ficava nas mãos dele e era um cargo vitalício que passava de pai para filho. E ele durou no Brasil de 1822, quando foi a independência, até 1889. E esse aqui foi o Dom Pedro II, que até então era imperador até a data da República. Depois, com a proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, como os colegas falaram no vídeo, foi ele que proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889. Ele proclamou, mas o que é proclamar? Uma palavra tão diferente, não é mesmo? Proclamar é anunciar, é contar o que estava acontecendo. Então foi nesse dia, como lá o Nicolas falou, foi assim uma articulação entre os militares, a elite. A elite eram pessoas que tinham uma condição financeira melhor, então foi uma articulação política em que eles decidiram que o Brasil seria uma república. E proclamar foi contar para a população o que estava acontecendo. Depois do Marechal Deodoro da Fonseca, nós passamos a ter presidentes. E os 3 primeiros presidentes do Brasil foram: o primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que governou da data da proclamação de 1889 até 1891. Depois dele tivemos um outro marechal, o Marechal Floriano Peixoto, que governou de 1891 a 1894. Depois, esse senhor aqui chamado Prudente de Moraes, que governou de 1894 a 1898. Aí muitos anos se passaram, vários presidentes foram eleitos, até que chegamos no nosso presidente atual, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o 38º presidente do Brasil, presidente de número 38. E se nós olharmos ali no presidente, ele tem uma faixa em verde e amarelo. Vocês lembram de onde vêm essas cores? Isso mesmo, são as cores da nossa bandeira. O que é uma bandeira? A bandeira é um símbolo visual que representa um estado, um país, um município, qualquer entidade constituída. Assim como o time de futebol de vocês não tem uma bandeira? Tem, não é mesmo? Quando nós olhamos para a bandeira do nosso time, é uma representação visual que faz com que a gente lembre dele. Então a bandeira é a representação do nosso país, mas nem sempre ela foi assim desse jeito. Essa aqui foi a bandeira imperial do Brasil, lá do tempo do Império. Ela foi criada depois da independência do Brasil, já com as cores verde e amarelo, e no centro dela o brasão da coroa portuguesa e uns ramos de café e de tabaco, que eram os produtos agrícolas da época. Então essa bandeira, a validade dela foi de 1º de dezembro de 1822 até a data da proclamação da República. Como não tinha mais família imperial, não tinha mais imperador, foi necessário criar uma outra bandeira. E essa aqui foi a bandeira provisória da República, com as cores verde e amarelo, mas o modelo dela era semelhante à bandeira dos Estados Unidos. E a data dela de 15 a 19 de novembro de 1889, então ela durou apenas 4 dias. E a bandeira nacional que nós temos hoje, desde 19 de novembro. Então nessa semana nós vamos comemorar o Dia da Bandeira, que é no dia 19 de novembro, e essa é a bandeira que nós temos até hoje. Agora, falando das cores da bandeira. Vocês sabem o que significam cada cor? Elas têm um significado bem importante. O amarelo e o verde eram cores que já era lá do tempo do Império. O amarelo era o símbolo da casa real da família da família da esposa do Dom Pedro, da dona Leopoldina,
Ela era da família Habsburgo, que veio lá da Áustria, e o Dom Pedro quis homenagear a sua esposa e colocou o amarelo na bandeira do Brasil. Já o verde era o símbolo da Casa Real dos Bragança, que era a família portuguesa de Dom Pedro. Depois, na bandeira que nós temos hoje, tem ali o azul. O azul simboliza o céu visto na noite de 15 de novembro de 1889, um céu estrelado. E hoje as estrelas também simbolizam os estados brasileiros. O branco, o significado pela paz, e a frase ordem e progresso, que quer dizer que para que um país tenha progresso, que ele cresça, se desenvolva, é necessário que haja ordem também. Falando agora do nosso município, Ponta Grossa. Quem que governa o nosso município? Ontem nós tivemos eleições para escolher os nossos representantes a partir do ano que vem. Mas quem que cuida do nosso município? Quem que governa? É o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Então, ontem foram eleitos os novos vereadores para o município de Ponta Grossa. E o que é a função de cada vereador? O vereador, eles são eleitos para cuidar dos interesses da população, como se eles fossem um porta-voz. Imagine que o nosso município tem mais de 300 mil habitantes. Não teria como cada pessoa ir conversar com o prefeito e pedir o que é necessário para o seu bairro, para a sua vila. Então, essa é a função do vereador, ver o que a população necessita e levar até o prefeito. Eles criam leis necessárias para o nosso município. Para que muitas coisas aconteçam no município, é necessário que hajam leis, que são criadas pelos vereadores e aprovadas pelo prefeito. Fiscalizam a utilização do dinheiro que o prefeito faz. Essa é uma outra função, fiscalizar se esse dinheiro está sendo bem empregado para o bem-estar da população. E em Ponta Grossa, são 19 vereadores que ocupam a Câmara Municipal. Então, ontem, nas eleições, foram eleitos os 19 vereadores a partir do ano de 2021. E como é que nós escolhemos os representantes? Como eu já falei, através das eleições. Essa é a maneira de escolher os representantes, através do voto. Mas não foi sempre assim. Há algum tempo atrás, tinham pessoas que não podiam votar. Mulheres não votavam, analfabetos não votavam. O voto era para pessoas assim mais instruídas. Aí, com o Código Eleitoral de 1932, houve algumas mudanças. As mulheres passaram a ter o direito de votar e o voto também passou a ser secreto. E hoje tudo isso acontece nesse aparelho ali chamado urna eletrônica. Seu voto é democracia. Democracia, professora, outra palavra difícil, né? Democracia quer dizer quando todos têm o seu direito de escolher. Então, o voto é democracia. Todas as pessoas têm o direito de escolher o seu representante. E por ele ser tão importante, não pode vender, não pode trocar, não pode negociar o voto. O voto tem que ser algo consciente, bem pensado. Para votar aqui no Brasil, é necessário ter esse documento que se chama título eleitoral. O voto no Brasil é obrigatório para as pessoas entre 18 e 70 anos e ele é opcional para os jovens de 16 e 18 anos e para as pessoas analfabetas também. E o voto traz coisas muito importantes para nós. Vamos ver aqui essa tirinha do Edu. Então, o Edu ali está lendo um outdoor ali, onde está escrito dia sem imposto. Aí ele está pensando, dia livre de impostos? Então será também um dia sem segurança pública, sem escola pública, sem hospital público, sem controle de trânsito, sem limpeza pública? Ele está refletindo sobre isso. Por quê? Porque através das taxas e dos impostos que nós pagamos ao nosso município, é que esses serviços públicos são garantidos, como a escola que nós estudamos, o posto de saúde, a segurança,
tudo isso é feito através desse dinheiro. Pensem que até a balinha que vocês compram lá na mercearia perto da casa de vocês gera um imposto que vai para o município. O IPTU que o pai e a mãe pagam ali da casa, todo esse dinheiro é revertido nesses serviços para a população. Por isso que o voto tem que ser bem consciente, porque esse dinheiro tem que ser bem empregado. Quais são os serviços então? Água e esgoto, ruas asfaltadas, o transporte coletivo, segurança, energia elétrica, escolas e CMEIs, postos de saúde, coleta de lixo. Então, todos esses serviços que são necessários para a população devem ser oferecidos pelos governantes e muitas vezes são feitos com esses dinheiros das taxas e dos impostos. Agora vamos aqui para o desafio da nossa roleta. Então eu tenho aqui uma roleta com algumas imagens relacionadas à nossa aula de hoje. Eu vou girar a roleta e juntos nós vamos relembrar o que foi comentado na aula de hoje. Vamos lá então. Vamos ver onde que ela vai parar. Na urna, a urna eletrônica. Então, lembrando que a urna é onde nós colocamos o voto, né? O pai, a mãe, as pessoas da família fizeram a sua escolha ontem e ele tem que ser consciente. O próximo. Parou na coroa. Então, lembrando que o nosso país, antes de ser república, ele era uma monarquia e era governado por um imperador. Vamos ver o outro. A bandeira, a nossa bandeira nacional, que vai ser comemorada agora esta semana, no dia 19 de novembro. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele que proclamou a República do Brasil no dia 15 de novembro de 1889. A outra bandeira, essa foi a primeira bandeira, a bandeira provisória da República. Depois dela é que foi criada a bandeira que nós temos hoje. Falta um ainda. Vamos lá, roleta. Vamos parar aqui então. Nos serviços públicos. Os serviços públicos são oferecidos para o bem-estar da população e eles são feitos, né, com aquele dinheiro das taxas, dos impostos, com o trabalho do prefeito, do vereador, do vice-prefeito. Por isso que a professora falou durante a aula a questão do voto consciente, do voto bem pensado, para que a gente coloque lá no poder do nosso município as pessoas certas. Vamos ver então agora só os objetivos da nossa aula de hoje, ver se eles foram atingidos. Compreender o significado da data comemorativa Proclamação da República. Sim, então na aula de hoje nós vimos todo o processo que ocorreu com a República, né, que foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889. Conhecer a história da bandeira nacional e sua evolução. Que a bandeira, ela até chegar na bandeira que nós temos hoje, existiram outras bandeiras antes, a do tempo do Império, a bandeira provisória. Perceber a importância do voto como um direito e um dever. O voto é um direito e um dever de todos, mas ele é muito importante e deve ser muito bem pensado. Todos os objetivos foram atingidos. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.
Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu amo minha cidade, Ponta Grossa, que eu guardo no fundo do meu coração. Eu sou Isabela, estudo no 5º ano A e eu estudo na Escola Municipal São Jorge e eu já vim mostrar um pouco da paisagem que eu tenho na minha casa para vocês. Tem várias casas, prédios, árvores. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Para Bruno e Lu, Adriano e Glenda, Caroline e Luiz. A menina ficou entusiasmada com o Covid. Ia passar o dia na casa da colega e dormir fora de casa pela primeira vez.